Fala pessoal, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que estava acompanhando a Paula Moraes e agora vai acompanhar o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques do programa de hoje. Pesquisa aponta que Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo. Madeiro fecha acordo com fundo de investimento e prevê aumento de capital de 300 milhões de reais. Importação de soja dos Estados Unidos pela China despenca 77% em outubro devido à baixa demanda. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. É isso aí, o BMC Stock já está no ar e eu trago aqui para minha tela a Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Segunda-feira, né? Para a gente saber como é que está o mercado aí, né? Tem muito chão nessa semana ainda para a gente acompanhar, mas a gente vai, né, falar sobre as notícias que estão saindo aí nessa segunda-feira, dia 22 de novembro, e a gente vai repercutir esses assuntos com o nosso convidado de hoje, que é o Fabiano Vaz, analista da Nord Research, e também teremos o Alex André, que sempre separa 10 gráficos com muita novidade, sempre também fazendo uma análise, aí, um panorama bem legal dos mercados, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro. E a gente já começa então trazendo os números, né, ô Daniel Morales? Exatamente, a gente traz então, começando então com o Ibovespa, que sobe agora nesse momento 1,13% aos 104.199 pontos. Vamos então às altas e às baixas nesse momento. A gente separou aqui no nosso mapa do calor da Profit Pro da Nelogica os positivos e os negativos. Positivo aqui neste canto da tela, a gente tem Vale com mais 6,36%, tem Bradespar com 4,83%, Usiminas 4,33%, Gerdau com 3,39%, tem Petri 4 aqui com 3,33%, Gerdau Met 3,68%, Companhia Siderúrgica Nacional 3,69%, Itaú Unibanco 1,52%, BB Seguridade aqui 1,17%, tem também Embraer 0,92%, Ambev aqui embaixo 0,35%, subindo, Bradesco também subindo com 0,34%, Itaúsa também está subindo 0,20%. Para o canto de cá a gente traz os índices negativos. BRF está caindo agora 3%, assim como Suzano Papel está caindo 1,68%. A gente tem Cirela com menos 1,32%. Lojas Americanas vem recuando 1,53%. Telefônica, que é a Vivo, com menos 0,98%. Cielo 0,91%. Magalu caindo 0,47%, não, 0,43%, melhor dizendo. Gafisa está 0,47%. MRV que está caindo 0,76%. Esse aqui é o mapa do calor do Profit Pro da Nelogica. E o dólar, hein? O dólar agora está caindo 0,32%. Agora R$ 5,59, Hanna Beltrão. Vamos lá, então, Daniel, a gente segue, então, trazendo atualizações dos números, né, do mercado internacional, começando aqui pelas bolsas na Ásia, para a gente recapitular. Hang fechou em queda de 0,39%, Xangai também está aqui agora em alta, né, fechou em alta a bolsa por lá, 0,61%, e Nikkei alta também de 0,09%. E aí a gente vem dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa, estou dando uma olhada aqui, DAX na Alemanha, está agora em alta de 0,08%, FTSE no Reino Unido 0,59% agora, virou 59% de alta, CAC na França 0,35% de alta também, e o índice Eurostoxx também sobe 0,10%. Aí a gente vem aqui dar uma olhada nas bolsas norte-americanas, Dow Jones está subindo 0,68%, S&P 500, 0,92% de alta também, e Nasdaq sobe 0,74%. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o petróleo. O petróleo está subindo nessa segunda-feira. Petróleo Brent sobe 1,06%, cotado aí a $79 o barril. E o petróleo WTI já sobe 1,011%, comercializado então a $76 o barril também.
A gente segue de olho no mercado internacional porque as exportações de soja vindas dos Estados Unidos pela China caíram muito forte em outubro em relação ao mesmo período do ano anterior. Vamos então até os Estados Unidos com a nossa correspondente Giovana Locatelli, que vai mostrar que a soja foi atingida pela fraca demanda e também exportações limitadas. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Hanna, Daniel e a todos que nos acompanham. Exatamente, a China comprou em torno de 775 mil toneladas de soja em outubro, ou seja, 77% a menos do mesmo período do ano passado, quando o país comprou 3,4 milhões de toneladas do grão. Esses são os dados da Administração Geral das Alfândegas. As exportações de soja dos Estados Unidos tendem a crescer no quarto trimestre do ano, o que não aconteceu este ano. Isso por causa da época de colheita, né? O que provocou essa queda foram as margens baixas e os preços atrativos dos grãos brasileiros, que diminuiu o interesse da China na soja americana. Com vocês. Giovana, e também outra notícia importante é que a gigante americana de private equity, a KKR, ou a KKR, fez uma oferta de mais de 12 bilhões de dólares para comprar a Telecom Itália, que é a dona da TIM Brasil. Mas o negócio, Giovana, depende de aval do governo italiano, não é mesmo? Sim, Daniel, essa proposta deve passar por uma auditoria, que deve durar aí mais ou menos um mês, além da aprovação do governo, com certeza. A Telecom Itália enfrenta aí um dos mercados de telecomunicações mais concorridos do mundo, competitivos do mundo. E além do governo, a empresa francesa Vivendi também pode criar obstáculos para esta negociação. As ações da Telecom Itália caíram mais de 50% nos últimos 5 anos, de acordo com dados da Bloomberg. A empresa tem uma dívida líquida de mais de 22 bilhões de euros, esses dados atualizados agora em setembro. A KKR já havia comprado uma participação de 37,5% da FiberCo, que é o segmento de fibra da Telecom Itália, por 1,8 bilhão de euros. Claro, agora a gente acompanha os reflexos disso aí nos papéis e como eles vão performar, né? Com certeza, a gente vai ficar de olho com certeza e já está mudando, o mercado já está de olho no que está acontecendo aí. Valeu, Giovana, muito obrigado aí pelas informações. A Giovana que volta mais tarde no Top News. Valeu, até mais, Gio. Até, tchau, tchau. Até, isso aí. E a gente segue com o BMC Stock, porque o Fundo Madri fechou um acordo com a rede de restaurantes Madeiro para realizar um aumento de capital na companhia no valor de 300 milhões de reais. O acordo foi anunciado após a empresa adiar a abertura de capital na B3, a Bolsa Brasileira, em meio a uma deterioração do mercado acionário local. A companhia buscava recursos para pagar dívidas e expandir os negócios. Além de vender novas ações para o aumento de capital, o Madeiro informou um acordo no qual o fundador da companhia se comprometeu a vender 2,4 milhões de ações ordinárias da empresa. A companhia registrou um prejuízo líquido de 115,2 milhões de reais em 2021 até o mês de setembro. A dívida líquida da companhia totalizou 981,1 milhões no período, com aumento de 80,5% na comparação anual, em um reflexo da pandemia e da estratégia de expansão do negócio. Hanna. E a empresa italiana Saipem conquistou um novo contrato de 940 milhões de dólares junto à Petrobras para a instalação de um sistema submarino rígido para o projeto Búzios 7, com o objetivo de atender o campo do pré-sal localizado a cerca de 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, em águas profundas de cerca de 2.000 metros. O projeto concedido à Saipem inclui a engenharia, a aquisição, construção e também a instalação de sistema que interconecta 15 poços submarinos à unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência. A estatal informou ainda que a Saipem será responsável pelo fornecimento e também pela instalação das âncoras e pelo engate do navio plataforma no campo, além de também usar o seu navio de desenvolvimento de campo de última geração para a instalação do sistema.
O Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo, segundo um ranking com 44 países. O levantamento mostra que a taxa de desemprego no Brasil é o dobro da média mundial e a pior entre os membros do G20, que já divulgaram números do terceiro trimestre. Veja os detalhes na reportagem. Os dados são do ranking da agência de classificação de risco Olsen Rating, que reúne dados de mais de 40 países que já divulgaram dados oficiais no terceiro trimestre. O levantamento mostra que o desemprego no Brasil é mais que o dobro da taxa média global e também o pior entre os integrantes do G20, o grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia, que já divulgaram números relativos a agosto ou setembro. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 13,7 milhões de trabalhadores, segundo a última pesquisa divulgada pelo IBGE. Antes da chegada da pandemia de Covid-19, o índice estava abaixo de 12%, saltando para 14,7% no primeiro trimestre de 2021. Apenas Costa Rica, Espanha e Grécia registraram em agosto uma taxa de desemprego maior que a do Brasil. Dos países que compõem o G20, apenas 3 ainda não divulgaram números oficiais de desemprego no terceiro trimestre: África do Sul, Arábia Saudita e Argentina. No conjunto de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a taxa de desemprego caiu para 5,8% em setembro e agora está a meio ponto percentual acima do patamar pré-pandemia, de fevereiro do ano passado. Na zona do euro, a taxa ficou em 7,4% em setembro, retornando ao patamar pré-pandemia. Nos Estados Unidos, o desemprego recuou para 4,8%, ante 5,2% em agosto. Os lançamentos de imóveis residenciais no Brasil no terceiro trimestre subiram 7% sobre o segundo e 13,6% na comparação com o período de julho a setembro do ano passado. Os números são da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, que aponta ainda que as vendas recuaram em ambas as comparações, com o setor manifestando preocupação com o aumento dos custos de materiais de construção e também com a queda do poder de compra da população em geral. Os lançamentos de 171 mil unidades nos 9 primeiros meses do ano representam uma alta de 37,6% sobre um ano antes, enquanto as vendas de 78,5 bilhões de reais na métrica VGV representam um crescimento de 33,8% na mesma comparação. Esse ano, a Câmara espera fechar com contratação de 350 mil a 400 mil novos empregos por causa das vendas dos últimos meses e também espera que as vendas voltem ao normal para não haver desemprego. E as empresas Multiplan e BR Malls anunciam o encerramento das atividades da Delivery Center, da empresa que atua na integração do varejo online e físico. Quem tem as informações é a Sami Facuri, que vai falar com a gente agora ao vivo. Oi, Sami, boa tarde para você. Fala, Dani, Rani e a todos que estão nos acompanhando hoje. Pois é, segundo a Multiplan, a decisão aí de descontinuidade das atividades não compromete a sua estratégia de inovação digital. A companhia afirma que oferece benefícios para os seus lojistas e clientes ao integrar os mundos físicos e digitais através do seu aplicativo Multi. A companhia é sócia da Delivery Center desde 2019 e em outubro deste ano investiu mais de 18 milhões e meio de reais na companhia, aumentando a sua participação para 26,5%. Já a BR Malls também faz parte do grupo de sócios da Delivery Center, formado pelas duas companhias e pela CCP. Ainda em outubro, a BR Mall fez um aporte aí de 9 milhões de reais na companhia, que tem foco na evolução aí de modelo de negócio, com destaque para conhecimento e engajamento dos consumidores. Iniciativas essas que têm potencializado as vendas e novas receitas, além da monetização através da mídia digital. Para a companhia, o encerramento das atividades da Delivery Center também não impactam a sua estratégia. Daniel e Hanna. Valeu, Sami. Obrigado pelas informações aí. Boa tarde para você.
É isso aí, Hanna. Vamos ver quem que está participando aqui no chat, Vamos participando lá, ao vivo. ver. O aqui povo no tá Domingo Sem tímido Estoque. hoje, né? O povo ainda tá acordando ainda nessa segunda-feira. Mas o Carlos Melo já falou. E aí, Sami? Já mandou um chegou Sami aí, já aparecendo aqui. O MPK, bom descanso, Paula. Boa tarde, Raniel. Você vê que nem tem mais isso de eu olhando pro lado aqui. A Renata daqui a pouco briga comigo. Nem tem mais isso. Boa tarde, Ran. Ah, tá. Mas deu certo? Deu certo? Deu, olha lá. Ó, o açaí com farofa aqui, ó. Boa tarde, apresentadores lindos. Olha, boa tá semana. vendo só? Estamos chiques. Valeu. Boa tarde, trio. José Walter da Silva. Cabral, valeu. que povo lindo. São valeu, seus Cabral. olhos, Cabral. Obrigado, Cabral. Ai, para. O manobrista também da Ferrari, do Bruxo Saravalho. Opa, eu tô aqui desde as 9. Aí tá mesmo, viu? Porque eu tô apresentando o pre-market e ele já manda tava mensagem, lá firme e forte. Sim, é isso aí. Olha o Helder aqui também, o Andradas, o Rui das Neves já diminuindo aí a imagem pra mim, e aumentando pra você. Ó, tá vendo? Tudo bem. Lucas Barros também de por causar, aqui. gente, O Helder sim. perguntando, e o Remo? O Remo tá lá, né? Tá tentando se manter aí na segunda divisão. Vamos, né? A fé, né? A fé move montanhas, né? Então, só a fé aí, né? E o Corinthians também. É segunda... Tá na segunda divisão. Segunda divisão é Isso terceira? é uma vitória. Ou tá na várzea segunda. Não, saiu da várzea, foi pra terceira, aí agora tá na segunda divisão, tá lutando aí pra se manter, né? Segundo um governador aí de um estado X. Vai ter até festa, né, se o Remo se manter. Mas fica aí, né? Fica no ar. Pro Grêmio se manter na segunda, né? Tá certo. Exatamente. Pra você ver como, boa. Né? Tá certo. Peter Santana, boa tarde, Morales. Obrigado. Boa tarde. Lucas Barros também tá aqui. Quem mais? O Gustavo Henrique. Tem o André Strohan. Bruno Lopes, Rita Fernandes, é isso aí também, o Cabral que a gente já falou, olha só. Zé Del Valle também. Zé Del Valle. Adolfo Nilo, Alves. Olha o Nilo Assad falando, amo Belém. Eu também. Eu tava esperando você falar alguma coisa. O Asdrubal falando junto, aqui, futebol, Nilo. É Central de Caruaru, olha só. Tá certo. Ô, Andradas, obrigado, me senti existindo. Foi bom pro meu ego falar meu nome. Vocês são os Você principais tá sempre aqui, Andradas. Vocês são os principais aqui no nosso nome, chat, gente. Ó, tem um elogio aí, vai. Tem a Drogaria aí, e Farmácia São Joaquim também. Olha, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Se tiver desconto pra gente, a gente agradece. Fica a dica. Daniel compra muito remédio, né, Daniel? Todo mês aí. Principalmente pro nariz. Desconto bom aí, né? Pois o funga-funga aí. Mas não funciona. Não. O Bruno Costa aqui, ó. Olá, meu primeiro dia aqui na BMC. Parabéns pela excelência e qualidade de informação. Valeu. Obrigado, viu? Valeu, Bruno. Continua aí com a gente. Brigadão mesmo. O Hugo tá falando aqui, o Corinthians já tem sua criptomoeda. O Wagner Silva fazendo relatórios e acompanhando as notícias de Mesquita, Rio de Janeiro. Abraço aí pra você. Luiz Henrique falando, Botafogo é campeão, turnaround, é isso aí. Pois e o Helder lembrando, né, que o Corinthians fez 2-0 no Santos. E o Andrada falando aqui, mas tem o complexo. Deixa o Rafael Lara chegar hoje, que eu vou perguntar pra ele. E aí, Rafa, como é que foi o jogo? Aí vocês perceberem que o Rafa tá meio de mau humor aí no Top News, a culpa não é minha, tá? Eu vou me isentar disso não. O Helder até falou aqui, né? Chora não, Rafa. É isso aí, coitado, tadinho. Coitado, tadinho, tão jovem. Tão jovem, 20 anos ainda, tadinho. Mas enfim, valeu, gente. Obrigado aí pelos seus recados. Deixa a sua mensagem aqui pra gente. Manda também sua pergunta. Não se esqueça de inscrever também. Ok, a Drogaria e Farmácia Joaquim, com certeza terão desconto. Fica o dia todo ligado no BMC. Olha, gostamos disso, hein? Já Gostei passa disso endereço, aí, já passa endereço eletrônico. Estamos passando aí já para comprar. Exatamente, a gente vai levar nossa receita lá, né, Daniel? Isso aí, ó. Zé Del Valle aqui, Sami Hanna, parabéns pelo trabalho. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Zé. Ó, o MPK falando, cadê aquele beijo pra Luísa, tia Hanna? Um beijo da tia Hanna, tia Luísa. Um beijo da tia Hanna, do tio Daniel, né? Todo mundo dando um beijo pra Luísa. Aí, legal, Luísa. Valeu, então, gente. Obrigado. E manda também sua pergunta pro nosso convidado, porque agora a gente vai receber o Fabiano Vaz
analista da Nord Research, que já está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, Fabiano. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado a vocês, pessoal, pelo convite. Obrigado a gente aí. Bom, Fabiano, vamos começar então falando do Melius, né? Desde julho, o papel acumula aí quedas. Na última semana, o ativo mostrou recuperação, fechando o pregão de quinta com alta de mais de 10%, né? E com a recomendação de neutro para a compra do Bank of America e potencial de valorização de 75%. Eu queria saber como é que você avalia a estratégia de crescimento da empresa e as perspectivas para os próximos meses. Então, na verdade, assim, Melius, a gente viu ela abrindo IPO muito ali pela história do cashback, né? Acho que talvez era até difícil comparar, porque quando a gente ia buscar outros pares aqui no Brasil não tinha, mas até mesmo lá fora. Opa! Travou. Perdemos Poxa, a conexão, bem na hora que já ele volta. Bem na hora que a gente tava com ele aí, ele tava respondendo. Vamos ver se a gente consegue trazer de volta o Fabiano. Vamos conseguir sim. Vamos de mapa do calor? Vamos de mapa do calor enquanto a gente não consegue o Fabiano de volta. Vamos lá, vamos de mapa do calor, já está conectadíssimo aqui, enquanto a nossa Marlene Matos nos fala aí se ele está conectado. Então, o nosso grande Júnior fala aí pra gente. Vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa, que está agora subindo 0,59%, está aos 104.526 pontos. O índice abriu aos 102.426 pontos. A gente vai monitorando, então, esse número aqui, né? Agora vai dar uma da tarde, né? 2 minutinhos aí para dar 1 da tarde, né? Pouco mais de 2, 3 horas aí de pregão. E a gente vai monitorando isso aí, né? Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Vamos lá, então. Deixa eu só organizar aqui pra gente ver bem bonitinho. Olha, tá bem dividido hoje, né? A gente vê que tá bem separado aí o nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica. Vamos pelas maiores altas, então, já que a Vale está subindo mais de 6%, 6,59%. O Vale tem um grande volume aí de negociações, né? Vale que tem 1 bilhão agora, né? Nesse comecinho de segunda-feira, 1 bilhão em volume de negociações. E aí, em seguida, tem Bradespar, que está aí 4,98% de alta. Depois tem Uzi Minas, 4,08%. CSN, Siderurgia Nacional, 3,37% de alta também. Gerdau, GGBR4, 3,27% de ganhos também. Gerdau, Goal 4, tá agora, então, 3,48%. E aí tem Petri 3, Petri 4, que estão também entre as maiores altas de hoje. Petri 3 aí com ganhos de 3,60%. Quem mais está aqui também? PetroRio, né, do setor aí de petróleo, 2,66%, assim como o Petri 4 também. Petri 3 agora sobe 3,42%. E aí a gente vê entre as maiores altas também, que tem os bancos que estão também figurando aqui. Tem Banco do Brasil subindo aí pouco mais de 1,40%. Tem PAN com alta de 1,83%. Tem Bradesco subindo também 1,34%. Deixa eu ver se eu acho mais bancos aqui. Itaúsa subindo também 0,60%. Muitas empresas estão subindo, né? Eu estava dando uma olhada aqui. A Azul está subindo também, as empresas aí, as aéreas. Por enquanto só a Azul. Então, daqui a pouco eu vejo se Gol tá no outro bloco. Geralmente as duas, né, estão... tá aqui Gol também, está subindo 0,54%. E aí tem as elétricas, né, que estão figurando entre as maiores altas também. Tem Engie subindo 0,81%, Taesa 0,40% e 60% agora virou. Tem Semig também 0,44% de alta, Copel 0,64% de alta também. Elet 6 sobe agora, deixa eu só colocar certinho pra gente ver aqui, Elet 6, gente. Cadê a Elet 6? Estava aqui na minha frente. 0,43% de alta, Elet 6. Portanto, né, a gente vê que essa situação das empresas que estão subindo. E tem, Embraer, né, figurando também no mesmo bloco ali de Azul e Gol, né, empresas de viagens, companhias aéreas. A Embraer também está subindo,
subindo aí pouco mais de 29%, 0,28%, 29%, que ela está subindo agora. Vamos agora então ver as maiores quedas de hoje. Tem a Localweb, que está subindo, aí, caindo, na verdade, 4,32%. Aí tá bem misturado aqui, aí tem os shoppings, né, o setor aqui, JHSF, a empresa de setor de shoppings, está recuando 3,86%. Tem Grupo Soma também recuando 3,27%. BID4, né, o Banco Inter, recuando 1,99%. TOTUS também 2,89% de queda. O setor de construção tem Exetec recuando 2,09%. Estou vendo aqui também, aqui embaixo já tem Cyrela recuando 1,6%. E do mesmo setor aqui de JHSF tem a Qualicorp recuando 1,53%. Multiplan também 1,04% de recuo. Tem Klabin, Suzano, né, as duas empresas aí papeleiras que estão recuando também 1,74% e Klabin 1,23%. Portanto, esse é o cenário aí que a gente consegue dar uma olhada rapidinho. Vamos agora para o nosso entrevistado. Vamos ver se ele já tá de já volta. voltou. Então Fabiano. Tira esse mapa do calor. Vamos aí pro Fabiano, né? Caiu. Fabiano voltamos. Voltou e, Fabiano, a gente só viu você falar uma frase, então você pode começar tudo Já de novo. pode tudo de novo. Se quiser que a gente também repita a pergunta. Não, a pergunta. Desculpa, pessoal, a internet não ajuda às vezes. Imagina. De home office. Bom, mas voltando ali a Melius, acho que assim, um ponto interessante da Melius foi que desde o começo eles entenderam que o cashback, na verdade, não seria o foco principal deles. Era um setor super competitivo, né? Baixa barreira de entrada. Hoje a gente vê varejistas, empresas de outros setores, vários setores já trabalhando cashback, então para eles não faria muito sentido. E a gente viu eles começaram a dar alguns passos rumo a outros serviços financeiros. Eles até compraram a Central Bank, né, tentando abrir esse leque aí de receitas com outros serviços. Eles já tinham o cartão de crédito, mas essa é a estratégia deles agora. Eu acho que eles aceleraram bastante o M&A e agora é amadurecer essa operação ali de novos serviços financeiros. Eles tiveram até essa notícia recente, a partir do ano que vem não tem mais o Banco Pan como parceiro, que era o parceiro ali do cartão de crédito, porque agora eles têm ali o banco deles, né, o banco digital, que eles vão conseguir oferecer isso sem um parceiro, mas é uma coisa que eles precisam acelerar, vai precisar de tempo para amadurecer. A gente vê nos resultados recentes, né, desse terceiro tri, que eles ainda têm muito para caminhar, eles ainda estão gastando bastante, principalmente com o pessoal, né, que acho que acaba sendo ali o custo maior para eles hoje, principalmente buscar pessoas boas nesse setor é difícil, né, pelo que a gente até conversa com outras empresas que não são especificamente ali iguais a Melius, mas tem um lado ali de tecnologia. Então acho que é isso, acho que eles ainda vão sofrer bastante, o mercado acabou assim, pesando bastante, né, mas o mercado desde o meio do ano já está bem ruim e no final das contas eles acabam pesando bastante nesses papéis recém aí IPO. A gente viu não só a Melius, mas outros papéis também que tinham feito IPO em 2020 sofreram muito. Mas assim, a perspectiva, eu acredito que eles vão sofrer bastante, os resultados não vão vir bons ainda por um tempo, até eles amadurecerem essa parte de serviços financeiros. Eu acho que é uma estratégia interessante, que eles entenderam rápido que o cashback não faria muito sentido ali, mas ao mesmo tempo eles continuam um setor super concorrido, né? Todo dia a gente vê uma fintech nova, um produto novo, alguma tecnologia nova, então assim, a concorrência é muito grande. Eu acho, desde o IPO, ou desde o comecinho do ano, quando eu comecei a olhar mais de perto, um papel caro. Eu acho que tem outras oportunidades hoje na Bolsa, assim, mais maduras, reportando crescimento, dados mais sólidos e robustos por um preço, por um valor, na verdade, né, mais atrativo do que Melius hoje, pela perspectiva que dá. Uhum.
E, Fabiano, ainda falando, né, sobre essa empresa e agora falando, na verdade, sobre o balanço dela, né, já que no terceiro trimestre, o Melius teve um prejuízo líquido de quase 3 milhões de reais, revertendo o lucro de 4 milhões e 700 mil reais do ano passado. Com o cenário, como é que o cenário macro, com a alta da inflação e a Selic, pode impactar a empresa? A diminuição do ritmo de consumo pode também prejudicar o Melius? Não, com certeza. Acho que pode sim. Não sei se eles, hoje, assim, com eles abrindo esse leque de novas receitas e novos produtos ali com serviços financeiros, pode ser que isso compense um pouco, mas querendo ou não, ela acaba tendo sim uma exposição à economia. De qualquer forma, ela acaba sofrendo um pouquinho, sim. E acho que, assim, quando a empresa está nessa transformação e aí no cenário não ajuda, acaba piorando bastante as coisas, né? Fica mais difícil ainda ela conseguir reportar essa transformação e essa mudança que ela mostrar para os acionistas ali nos resultados, né? Fica mais difícil e acaba perdendo um pouco de confiança, não só dos acionistas, mas do mercado como um todo. Então o papel ainda pode sofrer um pouco por causa disso também. Legal. Agora, Fabiano, outra empresa que veio com prejuízo no terceiro trimestre foi a Cogna, né? Com 370 milhões de reais de prejuízo. E a Cogna é um dos maiores grupos de educação do país. E mesmo com uma queda anual de mais de 40%, vocês fizeram um relatório recomendando a venda do ativo. O que acontece com a Cogna, tá? A Cogna, perdão. A recuperação vai ser muito mais lenta do que o esperado? O cenário de volta às aulas, pós-vacinação, não deveria incentivar a empresa? Não, com certeza. Acho que até o meio desse ano, segundo tri ainda, a gente tinha uma confiança maior. Eu acho que eles vêm fazendo um bom trabalho nessa ideia de ser uma empresa com menos ativos ali. Eles acabam reduzindo o portfólio, principalmente de campos, né, físicos, e ir mais para o digital, né, para o EAD ou para o híbrido. Acho que faz super sentido. A gente já vê algumas educacionais até mais avançadas em relação a isso. Eu acho que a Cogna vem mostrando bom trabalho. O que fez a gente acabar recomendando a venda, né, a gente já tinha um papel há algum tempo, justamente esse cenário que acabou até se consolidando agora nesses últimos meses, né? A gente viu o governo aumentando gastos, a inflação desde o começo do ano já não estava ajudando, né? Aumentando juros, prejudicava bastante, mas essa parte fiscal, esse risco fiscal que a gente vê hoje intensificou. Ano que vem é um ano de eleição, então as coisas ficam muito mais difíceis e, querendo ou não, não só a Cogna, mas todas as empresas ali no setor de educação dependem muito de economia, né? Elas precisam de uma economia mais aquecida, de um desemprego mais baixo, de uma renda mais alta para ela conseguir atrair novos alunos, aumentar as bases. A gente até viu a Cogna, ela consegue aumentar também, a gente viu outras empresas do setor aumentando essa de alunos, mas a perspectiva não ajuda, né? Então, para a gente não fazia mais sentido ficar exposto a essa empresa que acaba dependendo muito desse cenário macro, apesar da gente gostar dessa evolução deles ali da reestruturação desde 2020. E, assim, vai continuar acompanhando, gostamos do que eles vêm mostrando na parte operacional, essa ideia de ser mais digital, mas a gente entende que nesse momento o cenário macro não vai ajudar. Eles vão acabar sofrendo mais do que a gente gostaria, por isso que a gente acabou preferindo ir para papéis que não sejam tão expostos assim a esse cenário macro. Uhum. E uma outra empresa também que tem uma expectativa de recuperação é a Oi, né? O prejuízo de mais de 4 bilhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de mais de 82% em comparação com o ano passado. Decepcionou o mercado, na sua opinião? E também quais são as perspectivas, né, para a empresa? Então, acho que assim, acabou assustando, o que assustou muito o mercado, os acionistas, né, do pessoal, principalmente pessoa física, né, que tem bastante o papel, acho que foi o prejuízo e endividamento da empresa, né, apesar da variação ali cambial, essa desvalorização do real frente ao dólar pesou muito. Mas, assim, pelo que eu vi, que eu entendi,
né, de Oi, eu acredito que eles, assim, de modo geral, vieram bons resultados, né? Se a gente olhar o que a Oi ela se pretende a fazer, né, expandir a fibra, eu acho que ela vem entregando bons resultados. A gente vê isso ali em vários pontos do resultado dela, principalmente no residencial. Ela vem mostrando um avanço muito bom ali no B2B, né, para PJ, especificamente. Ela vem sofrendo um negócio que ela está começando ainda, que ela está acelerando, então, querendo ou não, acaba sofrendo com o cenário macro, mas eu vi pontos positivos, assim, acho que o mercado acabou exagerando um pouco, é uma tese, assim, super arriscada. Acho que os investidores têm que ter muita compreensão que eles estão investindo ali. Não é uma empresa qualquer, é uma empresa que está passando por uma reestruturação, recuperação judicial, ela tem vários desafios, então isso precisa estar muito claro, assim, para os investidores de Oi. Eu vi bons resultados, eu acho que a perspectiva é boa, né? A gente tem a Oi Móvel, que está na mão do a superintendência até entregou já para o tribunal, tem a decisão final, acho que até o comecinho do ano que vem já sai. Isso pode ser um ponto de virada interessante para ela sair da recuperação judicial. Então, assim, Oi eu tenho uma perspectiva boa, principalmente para 2022, né? Acho que a Oi Móvel vai dar um fôlego na parte de endividamento, né? Ela conseguir se reestruturar, não vai resolver o problema dela, mas eu acho que dá uma perspectiva bem interessante, principalmente pela saída da recuperação judicial e conseguir ter um pouco mais de flexibilidade, de fôlego financeiro ali para continuar expandindo a fibra, que é o que ela quer e o que ela vem mostrando, né? O mercado não gostou do trimestre, muitos positivos, acho que o mercado acabou exagerando, mas é o que eu sempre falo, assim, Oi é aquela tese que o investidor tem que colocar um pouquinho e, assim, à medida que ele vai confiando e que ela vai demonstrando resultado pro que ela se propõe da reestruturação dela, eu acho que dá para ele fazer aportes maiores, mas não dá para apostar tudo numa Oi. Eu acho que é um papel arriscado, tem desafios. O investidor tem que estar bastante consciente do tipo de investimento que ele está fazendo em Oi BR. Uhum. Fabiano, tem pergunta aqui no nosso chat, eu vou repassar para você, se você puder responder também, né, dependendo do que for. O Gustavo Henrique, ele faz o seguinte, olha, pergunta o seguinte: IRB tem conseguido apresentar alguma melhora? Ele falou que gostaria de ouvir a opinião do Fabiano sobre os próximos trimestres. Pergunta do Gustavo Henrique. Então, Gustavo, assim, na verdade, não é um que eu acompanho muito de perto, tá? Claro que, querendo ou não, a gente acaba olhando um pouco, mas, sim, por tudo que a IRB passou, o que ela demonstrou, até vi alguns pontos da gestão querendo mudar, né? Ela passou uma impressão muito ruim, né? Quando a gente viu aqueles problemas contábeis que ela teve. E isso é um desafio grande agora, ela voltar a ganhar a confiança do mercado. Talvez aquele preço que ela tinha, aquele valor que todo mundo acreditava que ela tinha alguns anos atrás, ela não vai mais conseguir recuperar isso. Isso era uma coisa meio fake, né? A gente até tem um relatório que a gente fala bastante sobre isso. E hoje, assim, a gente tem gestor, né? O Fundo Esquadra, por exemplo, é um fundo que estudou muito IRB, eles sabem o que eles estão fazendo e até hoje eles seguem short, eles seguem acreditando que é um papel ainda que está acima do valor que ela deveria estar. Então eu acabo, assim, no final das contas, até pela dedicação que os gestores lá tiveram, de olhar e acompanhar essa empresa, eu acabo indo em linha do que eles pensam. Apesar de eu não acompanhar tão de perto assim, não conseguir te ajudar mais do que isso. Uhum. E no primeiro semestre, as commodities puxaram a bolsa, tanto que até chegou a se falar de super ciclo, né? Mas no segundo semestre, o minério teve quedas expressivas, né? Como a gente vem acompanhando também. Como é que você avalia as perspectivas para as commodities metálicas no próximo ano? Então, a gente viu um ciclo, né? Na verdade, acho que desde o meio do ano passado, a China, acho que ela acabou acelerando, retomando a economia muito mais rápido que todo o resto do mundo, e a gente vê o minério indo para cima dos $200. Eu acho, assim, a gente sabia que era insustentável o preço do minério ali até o meio desse ano. Talvez essa queda também tão forte nesse curto espaço de tempo também não fez muito sentido,
mas a gente viu que a China já estava dando sinais que ela ia desacelerar, né? Ela fez os cortes ali na produção de aço, isso acabou pesando bastante, né? Colocou o preço do minério lá para baixo. Aí depois a gente teve esse problema no setor imobiliário lá na China, né? Tanto que eles anunciaram até algumas medidas aí para tentar aquecer de novo esse setor lá. Tanto que hoje o minério fechou em alta, desculpa. E Vale acho que acabou até surfando essa alta aí hoje. Mas, assim, para 2022, acho que com calma a gente precisa ir analisando esses sinais da China, se isso realmente, se ela vai conseguir aquecer um pouco mais o mercado, né? Ela ainda tem essas restrições ali na produção de aço que a gente precisa acompanhar. À medida que ela for passando, que a China conseguir passar essa confiança e o mercado imobiliário por lá aquecer e essa restrição da produção de aço ela conseguir diminuir ou reduzir, eu acho que pode passar uma confiança maior. Hoje a perspectiva ainda não é muito boa, acho que é um pouco nebulosa para 2022 para Vale, até porque até esse primeiro semestre desse ano a gente viu resultados super fortes de Vale. O ano que vem vai ficar bem difícil para fazer essa comparação ano a ano, então acho que tem que ir com calma. A Vale assim, é uma empresa muito boa, né, uma forte geradora de caixa, mas querendo ou não, ela depende ali do preço do minério, que ela não tem controle desse preço. A gente tem que ir acompanhando muito a China, né, que é o principal mercado dela, e ver o que eles vão passar para a gente de sinalização, tanto ali na parte de produção de aço quanto do setor imobiliário, agora que eles estão começando a anunciar algumas medidas de tentar reaquecer esse setor por lá. Uhum. Agora, em relação às commodities agrícolas, eu queria saber como é que você avalia as expectativas de safras, né, e a possibilidade de escassez de fertilizantes, né? Qual commodity que deve se destacar? Então, assim, é meio difícil, né? No mercado a gente não consegue ter muita previsão, e ainda mais falando de agrícola, né? Quando a gente acaba vendo problemas até em relação ao clima impactar, né? A gente viu isso com o milho agora aqui no Brasil, impactou bastante empresas diretamente ligadas a commodity, mas a gente viu a Rumo, por exemplo, que está indiretamente ali ligada ao volume de commodity, também foi impactada por causa dessa quebra do milho. Eu acho que essa quebra de cadeia a gente vê em vários setores, né? Não só da commodity agrícola, agora com os fertilizantes. A gente, assim, a perspectiva as empresas que eu acabo acompanhando são boas, né? O Brasil acaba surfando muito bem, sabe surfar muito bem esse setor. Hoje eu tendo a preferir empresas que acabam aproveitando indiretamente do setor de commodities agrícolas, por exemplo. Não sei se assim, SLC acaba, por exemplo, sendo uma opção tão vantajosa. Eu prefiro pegar papéis que acabam aproveitando diretamente, como uma Vamos, por exemplo, ou uma Kepler, que não dependem ali dessa oscilação da commodity. Eu acho que a gente está vendo todos esses preços, né, não só do minério, mas o petróleo também, a gente vê muita indefinição, a oferta e demanda a gente acaba não conseguindo enxergar muito bem, né? Acho que a pandemia acabou impactando muito vários setores, a gente vê uma quebra das cadeias e isso dificulta essas nossas perspectivas aí para o futuro. Por isso que acho que no final das contas a gente tem que ser um pouquinho mais cuidadoso ou acabar olhando papéis que conseguem aproveitar esses ciclos indiretamente. Uhum. Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui em relação a esse assunto também que chegou do Diego Iga aqui no nosso chat. Ele está perguntando o seguinte: como o aumento do preço dos fertilizantes pode impactar a produção e o preço também de commodities agrícolas para a próxima safra? Então, Diego, no final das contas, acaba entrando no preço ali da commodity, né? Aqui no Brasil, a gente ainda, assim, no final das contas, o custo é tudo em dólar, então isso, no final das contas, a gente vê embutido ali no preço da commodity. A gente precisa ver até que ponto realmente essa falta, né, de fertilizantes vai impactar. Acho que talvez
A gente está vendo algumas quebras lá nos Estados Unidos de algumas culturas, e isso pode impactar um pouquinho mais até do que esse problema com os fertilizantes, no final das contas. Ô, Fabiano, o Robinho, ele fez uma pergunta aqui em relação a Oi, agora há pouco que você estava falando sobre a Oi, e ele perguntou o seguinte: há algum diferencial em comparação com as demais empresas do mesmo setor de teles? Hoje a Oi sim, né? No final das contas, a gente não vai conseguir mais colocar a Oi assim, no mesmo pote de uma Vivo, de uma TIM, por exemplo, até porque ela está vendendo a parte de telefonia móvel, né? Que vai para essas operadoras. Acho que hoje é uma empresa muito mais focada ali na fibra, vai ser um pouco mais difícil a gente comparar. É claro que a gente consegue comparar, né? Múltiplos ainda, a gente consegue sim fazer essa comparação, mas em termos de negócio a Oi fica um pouco diferente do que as demais, né? Ela não vai ter mais essa parte de telefonia móvel para a gente conseguir comparar com uma Vivo ou com uma TIM, por exemplo. Talvez, hoje a gente até consegue comparar, né, com algumas empresas que IPO até recentemente, né, focada ali em fibra. Acho que com essas a comparação fica até um pouquinho mais fácil. Perfeito. E, né, a gente encerrou a temporada aí de balanços do terceiro trimestre. A gente veio, né, durante todas essas semanas falando aqui bastante durante toda a nossa programação. Queria que você falasse quais são os setores, né, que se destacaram positiva e negativamente e quais são as oportunidades também que devem ficar no radar dos investidores. Eu acho que negativo, a gente viu alguns trimestres, né, as empresas de commodities, até as que estão ali diretamente ligadas, aproveitarem bastante, né? A gente viu os resultados super fortes de várias empresas ali, não só de commodities, mas siderurgia, né, que acaba indo indiretamente ali. Eu acho que, no geral, eu vi resultados muito bons, né? Tirar um pouquinho esses impactos ali das commodities. O mercado, por outro lado, assim, já dá para entender que ele não olhou isso e acabou deixando totalmente de lado esses resultados bons que a gente viu ali no terceiro trimestre, né? Hoje o mercado está olhando muito macro, muito esse risco final, então acho que acaba até decepcionando muitos investidores, né? A gente vê resultados super bons, super fortes, mas no final das contas os papéis ali estão sofrendo bastante. Acho que no geral foram bons, mas a gente vai precisar um pouco de paciência, principalmente com o cenário mais nebuloso aí, e ainda mais a gente entrando num ano de eleição em 2022, que vai ficar mais difícil. Então, acho que os investidores têm que ter mais paciência ainda, porque acho que vai ter mais turbulência, não vai ser tão fácil a gente ver uns rallies tão fortes quando a gente via, por exemplo, no final do ano passado, né? Acho que esse ano vai ficar um pouquinho mais difícil da gente ver. O Fabiano, tem mais uma pergunta aqui do Anselmo Lessa agora. Ele fala o seguinte: seria um bom investimento hoje investir em empresas de fertilizantes como a fertilizante Hering? Sim, eu não vou conseguir falar muito, porque eu não acompanho a Hering tão de perto assim. Eu sei que era uma empresa que ela estava passando por uma recuperação judicial. Não, assim, eu não gosto muito de até entrar em papéis por causa de alguns eventos pontuais. Eu prefiro ter uma perspectiva mais sólida, mais sustentável, que aquela empresa vai continuar crescendo, não só por causa de uma quebra de cadeia de insumos, como fertilizantes. Eu prefiro ver a empresa empenhada com uma estratégia mais focada no crescimento de longo prazo, assim, mais sustentável, né? Não só por causa de um evento. Assim, se a gente até voltar um pouquinho para trás, muita gente falava dos shoppings antes, que a gente ia ter reabertura e tal. Hoje, já com um cenário macro muito mais difícil, não é mais a mesma coisa. Por isso que tem com esses eventos, né? A gente às vezes acaba achando que é uma ideia boa, mas quando a gente vai olhar assim, a gente não consegue saber o que vai acontecer no futuro. A gente precisa ter uma confiança na empresa e ver que ela está fazendo um bom trabalho focado no caso
crescer de uma forma sustentável, não só por causa de um evento que pode ajudar ela, né? A gente não tem muita ideia se isso realmente vai ajudar a fertilizantes Hering, por exemplo, essa quebra aí nos fertilizantes. Pode ser que não, pode ser até que ajude, mas é muito pouco. Eu acho que de uma visão mais sustentável, assim, não só para o curto prazo, mas ali para o longo prazo, que isso, no final das contas, as ações elas vão sempre seguir os resultados, né? A gente não pode depender só de um evento para esperar que uma ação se valorize se é em função desses resultados. Legal. Gustavo o que está escrevendo aqui para a gente. Ele está falando até uma das perguntas aqui, ele falou, é importante olhar os resultados passados das empresas, sim, faz parte de toda uma análise. Fabiano, eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais aí e, antes de mais nada, agradecer a sua participação aqui hoje. Não, que isso, eu que agradeço, pessoal. Precisando, eu sou sempre à disposição. Eu acho que para fechar é o que eu venho até comentando com os nossos assinantes, né? A gente está vendo um mercado bem difícil, desanima até um pouquinho às vezes, principalmente quando a gente vê bons resultados e o papel ali pesando bastante, o mercado pesando bastante. Acho que foi até que eu comentei agora sobre fertilizantes Hering. A gente precisa acabar entrando em papéis em empresas que são confiança para a gente, que elas vão continuar crescendo. Talvez hoje empresas que não dependam tanto de economia interna, né, que ainda conseguem aproveitar um pouco mais, tenham uma receita dolarizada ou sejam menos expostas, como a Cogna, por exemplo, a economia acho que pode fazer um pouquinho mais de sentido hoje, principalmente para um 2022 que tá se mostrando que vai ser um ano complicado em parte de economia e parte de política com eleição. Acho que a gente precisa ter paciência e focar em boas empresas sempre, que no final são elas que acabam dando as maiores alegrias para os investidores. Confiança acho que é o mais importante. Com certeza. Tem que ficar mesmo, né? Valeu, Fabiano, muito obrigado então pela participação. Opa, caiu bem na hora que a gente estava falando tchau para ele. Bem na hora da despedida, a internet não está muito para o nosso lado, não. Mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, o Fabiano estiver ouvindo a gente agradece a participação dele aqui no BMC Stock. Brigadão, Fabiano. Ele voltou aí. Pronto. Agora sim. Fabiano, só agradecer, então, a sua participação. Pessoal. Valeu. Muito obrigado aí. Até a próxima, Obrigadão. Com certeza. Desculpa a internet. Até mais. Imagina, que isso. Obrigada. Valeu. É isso aí, gente. Falamos aqui com Fabiano Vaz, analista da Nord Research. Mais uma vez, obrigado aí ao Fabiano. E a gente segue aqui com informações do nosso BMC Stock. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Alex André com os gráficos do dia. Daqui a pouquinho a gente traz ele também. E às 2 horas a gente traz aquela equipe de todos os dias. Eu, Felipe Nascimento, Alan Gani e Alexandre Cabral do BMC Market. Daqui a pouquinho, se você quiser já deixar as suas perguntas aí pra gente, pode deixar que a gente já encaminha para os professores assim que começar o programa. A gente pode falar de mapa do calor, mas antes de falar do mapa do calor, só dar uma informação que o chair do Federal Reserve, Jeremy Powell, ele foi nomeado para um segundo mandato de 4 anos pelo presidente norte-americano Joe Biden. Hoje, ampliando aí uma gestão que começou um tanto por acaso, sobrevivendo a críticas do ex-presidente Donald Trump e agora deixa o ex-banqueiro de investimento a caminho de terminar a maior reformulação da política monetária dos Estados Unidos desde a década de 1970. Essa informação está no nosso portal bmcnews.com.br. Lyle Brainard, diretora do Federal Reserve, que era outra candidata principal para o cargo, será vice-chair, isso segundo informações da Casa Branca. Powell tem 68 anos e vai precisar ser confirmado pelo Senado, atualmente controlado pelo Partido Democrata de Biden, mas estreitamente dividido. A decisão de manter Powell, que é um republicano e ex-advogado de private equity, elevado ao cargo principal do Fed por Trump,
restaura o que nas últimas décadas tinha sido uma abordagem bipartidária para preencher o cargo. E vários senadores republicanos já endossaram sua recondução, apesar da instabilidade do relacionamento de Powell com Trump. Só lembrando que essa informação está no nosso portal bmcnews.com.br. E agora, Hanna Beltrão, você traz o mapa do calor? Vamos de mapa do calor, com certeza. Deixa eu só minimizar aqui. Ó, apareceu bem bonitinho. Ó, o mapa de calor aí na tela para o pessoal acompanhar também. Vamos dar uma olhada aqui, que agora o Ibovespa, né, o principal índice aqui do nosso país, está subindo 0,59%, ele está agora aos 104.268 pontos, ele abriu aos 102.426 pontos, né? A gente vai monitorando aí para ver como é que o índice vai se comportando. Ele chegou até a bater uma mínima no comecinho do pregão de 102.143 pontos, mas logo recuperou, então ele segue operando na casa dos 104.000 pontos. Vamos maximizar aqui, então, o nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelogica, né? Maximizar, né? Para a gente dar uma olhada. Aqui tá bem dividido, quase que tem uma risca aqui dividindo, né? Nem todas estão subindo, nem todas estão caindo, né? Vocês até lembram, né, de quem falava assim. Vamos lá, então, falar das maiores quedas. Vamos falar, então, de Locaweb, que tá aí recuando 5,56%. Quem mais? Ó, tá tudo mexendo aqui. Daqui a pouco eu vou ficar doida aqui atrás desses negocinhos aqui. Vamos lá, então, falar pelos setores. Vamos lá falar, então, né, do setor de varejo, já que tem Lame 4 aqui caindo 1,70%. Tem Amer 3, antiga B2W, Americanas S.A., também está recuando 1,91%. Deixa eu ver aqui do mesmo setor. Não estou achando agora, não. Mas tá nesse momento agora aqui também, o que tá caindo aqui? Tem os bancos, né? Banco Inter, Banco BID4, também os tickers BID4 e BID11, né? Estão recuando. O BID4 cai 2,60%, o BID11 recua aí 2,57%. Seguindo aí o mesmo bloco, seguindo o bloco não, tá bem dividido hoje mesmo, como a gente consegue dá uma olhada aqui, agora virou de lado, né, para deixar a apresentadora mais louca ainda. Vamos dar uma olhada então que tem JHSF recuando aí, a empresa aí do setor de shoppings está recuando 4,05%. Estava olhando agora há pouco também, tinha a BR Malls, que também estava recuando um pouquinho. Está aqui, ó, BR Malls também recuando 0,47%. Tem setor de construção, Cirela recuando 1,52%. MRV também está recuando hoje. Ó, Magalu também, Magazine Luiza do setor de varejo, está recuando aí 1,19%. Do setor de shoppings tem Multiplan caindo 1,23%. Aí tem as papeleiras, né? Suzano, o Papel e Klabin também recuando hoje. Klabin já recua 1,27%. E a Suzano Papel recua aí pouco mais de 1%. Quem mais a gente consegue dar uma olhada? Aqui tem Cogna no setor de educação, Cogna que já recua 0,80% e Dux também, as duas empresas aí do setor de educação recuando, aí a Dux recua 1,43%. Aí tem Marfrig também, frigorífico, caindo 1,58%. Açaí, né, Açaí aí que fez uma grande operação, comprou a rede Extra, aí a gente consegue até acompanhar essa situação também quando a gente vai no supermercado e tudo mais. Açaí tá recuando desconto, aí, né? Querendo um desconto aí, né? O Extra tá queimando tudo. Açaí tá recuando aí 1,07%. E no mais é isso, né? São muitas empresas também que estão caindo aqui, né? No nosso mapa de calor, na ala vermelhinha, como eu sempre falo. Vamos aqui dar uma olhada na nossa ala verdinha do mapa, que é o que interessa. Na verdade, os dois tipos interessam, né? Tanto para quem quer comprar, quanto para quem também quer vender, né? Não é? Vamos lá, então, dar uma olhada aqui nas maiores altas. Tem Vale, né, se destacando aqui com alta de 7,29%. Vale que já tem quase 1,5 bilhão aí em volume de negociações nessa segunda-feira.
E aí a gente vem aqui para o setor de siderurgia e mineração, né, que está subindo bastante. Tem Bradespar subindo 4,98%, Petri 3 e Petri 4 do setor de petróleo. Petri 3 já sobe 3,16%, Petri 4 3,07%. E aí tem PetroRio 2,52% de alta também. E tem Gerdau, GBR4, 2,90% de alta. E aí tá bem descolado, né? Muitas empresas estão caindo hoje do setor de varejo, mas tem aqui, ó, Via tá subindo 2,62%. A Via que a gente veio acompanhando aí nas últimas semanas, Via com uma volatilidade grande aí no papel. E aí, né, os bancos também aparecem aqui entre as maiores altas. Sambi11, Santander já sobe aí 1,76%. Bradesco sobe 1,2%. Banco do Brasil 1,14%. Banco Pan, né, o banco está subindo 1,48% também. E no mais é isso. Vamos só dar uma passadinha aqui antes da gente chamar o grande Alex André, que já está aqui, bem belo, microfonadíssimo, para a gente olhar aqui. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. Bem belo fica por sua conta. Olha só esses meninos, tá vendo? A gente elogia, a pessoa leva o quê? Leva pra zoeira. Desculpa, não podia perder. Tá vendo só? Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar tá subindo aí, engatou a primeira e foi que foi. O dólar tá aí subindo 0,50. Subindo não, gente, eu tô ficando doida. Né? Tô ficando doida, eu tava olhando outra coisa aqui. O dólar tá caindo, então ele engatou a ré. Né, ele está caindo, então, 0,58%, está agora aos R$ 5,58. Agora é a hora do quê? De chamar o Alex, porque essa apresentadora agora tá doida. Daqui a pouco o pessoal no chat já manda, ai, tá errado, tá vindo errado, tá vendo já na hora. Daniel Morales está ligado Qual é aqui. O nível de loucura, o nível de loucura dessa apresentadora hoje. Você pode deixar no chat. Pode deixar o Daniel também. Daniel aqui. É isso. Mas aí. Agora é hora do Alex, né? O Alex André agora traz aí os 10 gráficos do dia, sempre falando do cenário brasileiro, estrangeiro. O que temos para hoje, Alex? Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock. A gente vai falar um pouquinho de NFT, um assunto interessante, né? Pouca gente conhece, a gente vem abordando esse assunto. A gente falou um pouco de Bitcoin semana passada, agora a gente vai falar um pouco de NFT, um pouco mais desse mundo. E também, claro, a gente vai continuar a falar um pouquinho mais sobre as preocupações, né? Sobre a inflação, também sobre a leitura macro, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Né? A gente vai começar pela relação do Covid, né? Ou seja, todo o cenário de Covid que está sendo construído na Europa, ou seja, volte-se aí a continuar, né? Ou seja, a ter novos discursos de aumento de casos de Covid na Europa. Então não é de hoje, né? Esse é o principal discurso que está acontecendo lá, inclusive em diversos países, né? Como Holanda, enfim, diversos outros países da Europa que vêm aí colocando restrições, Áustria, né? País ali que vem ali preocupando, né, em relação ao aumento de casos de Covid, que é no caso da Alemanha, né, que teve o maior aumento de casos, né, desde o início da pandemia. A gente consegue observar desde o ano passado, né, ou seja, conseguiu ultrapassar mais de 4 vezes, né, o número inicial, que era o primeiro número ali registrado pelos aumentos de novos casos da pandemia. E também temos aqui Reino Unido, Espanha, Itália e França, né, todos os países, né, reportando aumento de índice de casos. Alguns, né, não chegaram a superar, né, ou seja, mas só na Alemanha mesmo que chegou a superar recorde de número de casos. Mas, por outro lado, a gente consegue observar também Reino Unido em patamar elevado, né, e também em patamares menos elevados, mas já entrando ali no índice de ascensão, né, ou seja, número de casos, que é no caso da França, Espanha e também na Itália, né, são países que têm ali números menores do que Reino Unido e Alemanha, mas ainda preocupa-se, ou seja, que a curva ainda está ascendente. Então, é uma preocupação que está acontecendo principalmente lá na Europa, e isso reacende principal preocupação, né? Ou seja, esse aumento, né, ou seja, de casos tem a relação da volta dos lockdowns, ou seja, como eu disse, alguns países já estão, né, se adiantando, ou seja, fazendo alguns lockdowns tanto parciais como lockdowns totais, e ao mesmo tempo tem a preocupação com as commodities, né, ou seja, à medida que vai ter menos circulação de pessoas, relação de mobilidade, até mesmo de consumo, para as pessoas estarem em casa, né, o preço do petróleo e outras commodities pode se arrefecer. Por um lado pode ser bom, né, por causa da inflação, mas por outro lado, né, para quem estava, né, investindo, né, num cenário melhor, ou seja, de abertura econômica, ficar atento nesse indicador. Esse é o principal indicador que os principais economistas e analistas estão olhando para o mercado na Europa. Volta a acender aí, que não era, né, um principal indicador que estava sendo discutido, agora volta a debater Covid na Europa novamente com esse aumento do número de casos. Tá? Então, ficar atento nesse indicador aqui.
Bom, se na Europa, né, o Covid está preocupando, né, ou seja, tem um alto nível de preocupação por lá, nos Estados Unidos nem tanto assim, né? Porque aqui a gente consegue observar desde o início do primeiro lockdown, né, que começou nos Estados Unidos, né, que foi em março de 2020, onde o S&P bateu, né, a mínima ali, né, ou seja, desde janeiro, né, desse ano, ou seja, pegando uma janela de janeiro desse ano até novembro, o S&P bateu a mínima em março, ou seja, onde as bolsas aqui também no Brasil reportaram o circuit break, ou seja, foi o pior cenário das bolsas mundiais lá fora e aqui no Brasil. E o que aconteceu, né, desde lá então, né? Então a gente consegue observar, depois do primeiro lockdown, né, as bolsas se recuperaram muito rápido, né? E desde lá, né, chegaram ali a reportar mais de 4.000 e quase 4.700 pontos, né? Ou seja, 4.500, 4.600 pontos no S&P 500, né? Ou seja, não parou de subir, esse famoso all-time high, não é de hoje, né? A bolsa vem batendo recordes atrás de recordes, a gente está falando aqui mais de 57 dias, né, de recordes históricos, ou seja, de mais dias batendo recordes, até superando, né, os últimos históricos que nós temos aqui da bolsa desde 1929. Só não chegou a superar, né, 95, né, que chegou ali a bater mais de 70 vezes, né, no ano, né, o recorde histórico, mas está em torno ali do top 3, ou seja, de números, né, de all-time highs que bateu na bolsa nesse ano de 2021, ou seja, ano 2021 sendo muito positivo para os Estados Unidos, até mesmo com a volta de casos por lá e a baixa aderência de vacinação, que até o Brasil já ultrapassou, né, o número de imunizados, né, tanto em relação de 2 doses ou a primeira dose. Então o Brasil fazendo o seu dever de casa, mas a bolsa não colaborando com o cenário macro, né, principalmente também com o cenário micro, né, ou seja, a política, né, não ajudando tanto, mas lá fora a gente consegue observar, mesmo com a questão do Covid, né, reacendendo em alguns casos, em algumas regiões, a gente tem uma leitura positiva da bolsa até então. Isso diverge bastante com a questão da leitura do ano que vem, né, alguns vêm debatendo, né, com a aceleração do tapering, a questão de inflação, isso pode diminuir o ritmo, né, do S&P 500 e, por outro lado, alguns economistas se pautando, né, por números mais fortes da economia americana, até mesmo em relação ao PIB americano, que vai ser divulgado, e também principalmente outros dados como o varejo, que vieram muito fortes, pode colaborar, né, com a bolsa continuando em patamar positivo por mais tempo. Então tem duas divisões aqui, né, duas visões, né, duas vertentes que podem ser aí colaboradas para a visão do índice do S&P 500. Né? Não tem uma visão clara, mas essas são as principais opiniões da bolsa americana. Né? Bom, se a gente está tentando acertar qual que deve ser o preço, né, do S&P 500 no último ano aqui de 2021, ou seja, terminar o ano de 2021, e qual que deve ser o patamar do S&P 500, né? A gente tem aqui alguns principais players de mercado que emitem sua opinião, né? O Bank of America acredita, né, que para o ano que vem, né, a gente deve fechar em 4.600 pontos, né? A gente tem aqui o principal banco também, o Citigroup, 4.900 pontos, Credit Suisse, 5.000 pontos, está falando para o ano que vem, tá? 2022. E também temos outros bancos aqui, né, como o UBS, né, que acredita que fecha 4.850 pontos, e o Wells Fargo, 4.715 pontos. Tá? Então está girando em torno de 4.800, né, a 5.000 pontos, que é a maior previsão, que é o Credit Suisse, né, colocou aqui 5.000 pontos. Então, a gente tem aqui também o BMO, né, colocou aqui a 5.300 pontos, mas nada muito além disso. Né? A gente está girando em torno de 4.600 a 5.000 pontos, que deve ser a principal expectativa para o ano que vem para o S&P 500. Tá? Então, quando a gente colocar aqui na cotação de hoje, a gente consegue observar, né, que ao longo do tempo tem assim, né, um ganho para o S&P 500, mas a maior parte tem essa volatilidade de curto prazo que o mercado espera, que deve ser ali entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem. Tá? Essas são as principais opiniões do mercado. Bom, se o S&P 500 está reportando recordes históricos, né, ao longo do tempo, e a gente consegue observar, né, dentro desse indicador as grandes posições, né, dos principais fundos e também dos grandes alocadores, né, ou seja, lá na Bolsa Americana. E a gente consegue ver em relação a fluxo, principalmente em fundos, né, de hedge, né, ou seja, a gente consegue observar, né, alguns fundos aqui, fundos multimercados, né, nos Estados Unidos, nunca, né, na história, né, a gente está falando aqui desde 2002, eles ficaram, né, alocados, né, ou seja, em ações, né, americanas, né, com indicadores, né, ou seja, tão esticados. Né, a gente está falando de mais de 10 vezes EV Sales, ou seja, EV Vendas. Ou seja, e também, quando a gente consegue colocar aqui nesse ratio também de EV Vendas, né, ou seja, de EV Sales, mais de 20 vezes, a gente consegue observar claramente também, né, que desde 2002 nunca reportou, né, um indicador tão alto assim, ou seja, os principais fundos multimercados estão comprados em ações e essas ações teoricamente não são tão baratas assim, né, ou seja, os múltiplos são mais esticados, né, comparados historicamente,
e também o montante, né, ou seja, o peso sobre os principais fundos quando a gente fala em relação a ações, está muito maior do que o histórico. Isso colabora muito do que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o contrário do que está acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, os fundos locais, né, estão saindo de algumas ações, né, aqui no Brasil, principalmente small caps. Isso também coloca-se, né, uma volatilidade maior no curto prazo, mas lá fora os fundos estão cada vez mais alocando-se em empresas e até mesmo empresas que têm, né, um indicador, quando a gente traz aqui, né, o EV Sales, mais esticado, né? Ou seja, tanto 10 vezes quanto 20 vezes. E isso é um principal indicador aqui que o mercado coloca, o gráfico do Goldman Sachs, tá? Bom, esse gráfico que é interessante, que é do Bank of America, que também traz uma outra leitura, né, que são dos clientes privates do Bank of America, né? E o aumento de curto prazo, né, ou seja, bem com a tendência de longo prazo, né, do S&P 500, né? Quando a gente fala aqui o beta das participações acionárias das pessoas ricas, ou seja, qual que é a volatilidade dessas ações das pessoas, né, que são clientes privates do Bank of America, comparado, né, ao S&P 500, ou seja, qual que é a tamanho dessa volatilidade, né? E é impressionante, né? Em termos absolutos, o beta, né, ou seja, ainda é bastante razoável, mas a magnitude do aumento é totalmente espetacular de acordo com o relatório do Bank of America. Esse gráfico ele mostra, né, o S&P 500, né, ou seja, o beta de um ano para as 10 principais ações detidas pelos clientes privates do BOFA, né, ou seja, do Bank of America. O que a gente traduz nesse gráfico aqui? Ou seja, as 10 principais ações, né, que os clientes privates do Bank of America se detêm, comparado com o S&P 500, né, apresenta um beta de 1,20%, ou seja, em torno de 1,20%, né, vamos dizer assim. O que dita em relação a isso? Ou seja, nunca, né, o beta ficou tão acima disso, tá? Se a gente olhar historicamente, o beta girava em torno ali de 1 ou até menos de 1, ou seja, uma volatilidade parecida com o índice ou até um pouco abaixo do índice. Agora está, né, relacionado aqui as 10 principais ações dos clientes privates do Bank of America relacionadas a ações com beta de 1,2, ou seja, até um pouco mais do que isso. Ou seja, ações mais voláteis, né, ou seja, ações que a gente consegue colaborar até mesmo em relação dos indicadores que a gente trouxe no gráfico passado. Ou seja, os principais clientes alocados em ações e nunca ficaram tão alocados em ações assim. Tá? A gente está falando em torno de 60% da carteira na média, tá? De acordo com esse indicador aqui. Esse gráfico não mostra esse indicador, mas a gente já trouxe anteriormente esse gráfico. Tá? Esse gráfico a gente está puxando desde 2008, que é interessante aqui a gente ver o tamanho dessa janela. E esse gráfico aqui é interessante, a gente fala em relação, né, ao total, né, de calls, né, ou seja, de opções negociadas lá nos Estados Unidos. Né? A gente consegue ver que nunca, né, na história, desde 95, né, numa janela de 95 a 99, agora a gente está nessa janela, né, de 2020 a 2024, nunca o mercado americano teve tanta relação, né, de volumes de calls negociados no mercado quanto hoje. Ou seja, o mercado está muito bullish, ou seja, está muito otimista, e um dos principais indicadores é essa relação. Tem outro gráfico que é bem interessante também, que eu não trouxe hoje, mas é um gráfico interessante para quem gosta de estudar, de pesquisar, que é a relação, né, de put call ratio, ou seja, em relação das opções, ou seja, quais opções estão sendo mais negociadas, puts ou calls, né? Esse gráfico também é muito interessante, mas esse gráfico trata-se bastante aqui em relação a calls, ou seja, sendo negociados ali principalmente em recordes históricos, ou seja, isso demonstra também o tamanho do otimismo no mercado americano. Esse gráfico aqui a gente consegue observar também, né, em relação, continuando a falar em relação sobre opções, né, ou seja, o mercado negociando muitas calls, né, ou seja, em relação à média do mercado, né, desde 2018, e também a gente consegue observar, né, a média, né, de volume negociado também, que segue também numa tendência positiva. Então, esse ao mesmo tempo também a gente consegue traduzir numa leitura que o mercado está muito otimista e mesmo que tenha aí uma possível deceleração, né, em relação a tapering, né, ou seja, até mesmo em relação ao aumento de juros por lá, o mercado não está precificando isso que a gente está vendo agora, tá? Ou seja, o que o mercado está reagindo agora é um cenário totalmente diferente do que os economistas estão dizendo daqui para frente, principalmente para o primeiro e para o segundo trimestre do ano que vem, tá? O próximo gráfico, agora a gente vai falar do cenário ao contrário. Né? Se a gente falou de fluxo muito positivo, né, para as ações americanas, principalmente em relação, né, aos fundos de hedge, ou seja, os fundos multimercados, né, ou seja, em relação até mesmo, né, o fluxo estrangeiro, aqui agora a gente está falando de emerging markets, né, ou seja, que está totalmente diferente do que está acontecendo lá fora. Né? As entradas gerais em emerging markets, né, aumentaram fortemente na semana, a gente está falando em torno de 2 bilhões, né, e também mais de 500 milhões de reais, que eram principalmente ali quase 2 bilhões, desses 2 bilhões, 1,8 bilhão foi relacionados em ETFs, né, com pequenas entradas ali em não ETFs, né, que foram 245 milhões, e dentro dos fundos de ações regionais, né, as entradas foram observadas aí na Ásia, né, exceto no Japão, que foi em torno de 1,3, ou seja, principalmente China, que teve esse maior impacto aí, né, e também Índia, enquanto a América Latina, que teve a saída de 76 milhões, ou seja, de todo esse volume aqui, tiveram-se, né, uma saída da América Latina, ou seja, o Brasil não foi, né, não teve essa leitura positiva, né, ou seja, na América Latina em geral foi net negativo,
E também quando a gente fala de Emirados Árabes Unidos, né, a gente está falando aqui de uma saída também de 195 milhões que tiveram aí pequenos fluxos de saída. Se a gente comparar esse gráfico aqui, né, de fluxo em relação ao mercado americano, a gente consegue entender, né, que o gráfico do Emerging Markets é muito mais baixo, né, em relação ao volume do que o mercado nos Estados Unidos. Isso é muito claro, óbvio, mas a gente consegue observar que na tendência ali, desde julho de 2020, teve ali principalmente uma relação menor de fluxo, principalmente quando a gente pega tanto a equity total, quanto em relação na média móvel de 4 semanas, né, ou seja, de um mês, que ainda continua muito lateralizado desde maio de 2021, ou seja, não tem nenhuma leitura positiva para esse indicador aqui. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre NFTs, né? Ou seja, né, NFTs são tokens não fungíveis, ou seja, são ativos digitais, né, que são criados e armazenados em um blockchain, né, com código de identificação exclusivo, né, e também metadados que representam a propriedade de um item. Tiveram um crescimento muito explosivo aí desde os meses de verão dos Estados Unidos, né? Então esse gráfico é interessante, essa frase eu tirei aqui do relatório do JP Morgan, né, que fala em relação também do aumento de volumes, né, de vendas de NFTs, que é muito interessante, né? Esse mercado que era pouco conhecido, agora cada vez mais vem sendo discutido e teve um aumento muito exponencial, né, agora em agosto e continua forte ainda até mesmo em novembro, tá? A gente está falando de um pouco mais ali de 1,5 bilhões de reais, principalmente em novembro, tá? Chegou a bater ali mais quase 4,5 bilhões ali, né, até mesmo na ordem de 3 bilhões, mas está girando em torno de 1,5, né, um pouco mais do que isso, né, bilhões em relação ao mês. Tá? Lembrando que antes de agosto, né, o volume era muito baixo, não chegava nem ali a 200 milhões de dólares, e agora já está ultrapassando 1 bilhão de dólares nos últimos 3 meses, tá? Nos últimos 3, 4 meses, o que é muito interessante observar essa nova tendência do mercado. Tá? Bom, você está falando de volume de vendas, né, de NFTs que dispararam, né, principalmente em agosto do ano passado, né, que foram números muito fortes, né, foram mais de 3 bilhões de reais, permanece elevado desde então, tá? A gente está falando de 2 bilhões de dólares por mês. Isso se compara ao volume médio de vendas mensais, que foram ali 400 milhões de dólares nos primeiros meses aí, dos 7 meses do ano, tá? Então isso que é interessante, a gente consegue observar que a tendência, né, ou seja, a gente pega ali o universo, né, ou seja, de market cap, né, dos NFTs, se a gente juntar todas as NFTs e colocar um market cap só, a gente consegue observar que esse market cap geral está girando em torno de 6 bilhões de dólares e vem crescendo desde então e vem ganhando forma ali desde julho e agosto. Lembrando, como eu falei no gráfico passado, as vendas aumentam e, consequentemente, valorizam as NFTs. Isso melhora também a relação do market cap, que também é muito interessante para explicar um pouquinho mais desse mundo, né, de NFT de forma geral. Tá bom, Daniel? Hanna, esses são os principais gráficos de hoje para explicar para todos os investidores, né, tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Tá certo. Valeu, então, Alex. Obrigado pelas informações aí. Até amanhã. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, e agora Alex. é com a Hanna Beltrão. Vamos seguindo aqui, né, Daniel Morales? Seguindo, trazendo muita informação. Daniel só quer um pé pra zoeira. Vamos lá, então, né? Já que eu fui zoadíssima aqui no chat, tenho que provar que estou acordada. Vamos lá, então, a Ford Motors e também a Rio Automotive decidiram encerrar a parceria em vez de colaborar no projeto de futuros veículos elétricos. As duas companhias decidiram descartar os planos para um veículo elétrico específico e vão se concentrar em seus próprios projetos. Em nota, as empresas informaram que o desenvolvimento de veículos elétricos avançaram significativamente desde que o negócio original foi formado, dando a cada empresa mais confiança para seguir em frente, mas de forma independente. E distribuidoras de energia esperam para este mês de novembro a possível medida provisória que pode conceder empréstimos ao setor, com o objetivo de arcar com os custos do acionamento de termoelétricas durante a crise hídrica. Segundo o presidente da Abradi, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, Marcos Madureira, esse é o cronograma divulgado pelo governo federal e tem como principal expectativa a liberação dos recursos em janeiro de 2022. As empresas defendem que os empréstimos são necessários para balancear as finanças e impedir o repasse de um aumento médio de 20% nas contas de luz. A expectativa é que sejam aprovados cerca de 15 bilhões de reais em financiamentos. Já para o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, a medida é vista com preocupação, pois a conta seria paga pelos pequenos consumidores, que já cobrem os recursos concedidos em 2020. Caso se concretize, seria o segundo programa de socorro em 2 anos.
Em 2020, a chamada conta Covid concedeu financiamentos para compensar a perda de receita na pandemia e evitar reajustes. O acordo também envolve o Ministério da Economia, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Caso a MP saia do papel, o aumento na conta de luz seria evitado em pleno ano eleitoral. E a rede Mater Dei comprou por mais de 300 milhões de reais o Hospital Santa Genoveva, um dos maiores e mais tradicionais da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Veja os detalhes na reportagem. A rede hospitalar Mater Dei vai pagar um montante de 309 milhões de reais pelos ativos, valor que já inclui as dívidas de cerca de 56 milhões de reais. A aquisição conta com um centro diagnóstico acoplado ao hospital, além do imóvel que possui mais de 10 mil metros quadrados, localizado no bairro Martins, na região central de Uberlândia. Com essa compra, o grupo conclui a sua terceira aquisição após a IPO no mês de abril, quando a rede levantou 1,4 bilhão de reais, dando os seus primeiros passos para a consolidação. Além do hospital, no estado mineiro, o Mater Dei arrematou recentemente o Grupo Porto Dias, um dos maiores de Belém, na capital do estado do Pará, por 800 milhões de reais. Com um faturamento de 160 milhões de reais por ano, o Hospital Santa Genoveva conta com uma capacidade de 204 leitos, sendo que desse total, 156 já estão em operação. Hoje, o lucro do hospital vem do centro diagnóstico, que faz receita de 30 milhões de reais, com margem EBITDA de 28%. E a Eletrobras anunciou que seu conselho de administração aprovou a contratação de sindicato de bancos para a estruturação da oferta de ações, os chamados follow-on do processo de privatização da companhia. Segundo a Eletrobras, os bookrunners da operação, que são os emissores de ações, dívidas ou títulos híbridos, vão ser Bradesco, BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Safra. A companhia projetou que a oferta de ações, que vai diluir a participação da União na empresa, vai ocorrer até maio do próximo ano, mais tarde do que o esperado anteriormente. No comunicado divulgado, a Eletrobras disse que os coordenadores líderes do processo do follow-on vão ser Bank of America, o BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA e a XP Investimentos. E a Lojas Renner, conhecida no setor varejista pelo conceito de fast fashion, quer se repaginar. A rede vai apostar em energia renovável, se distanciando da moda rápida, onde os produtos acabam durando apenas uma estação. A empresa explicou que vai usar o algodão certificado de fornecedores com um selo de atuação socioambiental. Com isso, a Renner espera evoluir de um mercado poluente para o ESG. A empresa acaba de apresentar a maior pontuação entre as varejistas em todo o mundo no índice Dow Jones de sustentabilidade, referência na avaliação de ações ESG de empresas de capital aberto. Além do uso de energia limpa, a empresa também diz que vai acompanhar o pós-venda das roupas de forma para que vai ampliar o ciclo de vida de cada peça pela revenda ou pela reciclagem. Para dar esse passo, a economia circular, a Renner abriu uma loja no Rio de Janeiro com esse conceito, já para testar aí essa nova modalidade. Outra ação nesse sentido foi a aquisição do brechó online Repassa, onde a maior parte das roupas vendidas no site é da própria Renner, o que mostra aí que as peças também acabam tendo boa durabilidade. É isso aí, Hanna Beltrão. Vamos, antes de encerrar o estoque, vamos de mapa do calor? Vamos de mapa do calor. Daqui a pouquinho o pessoal aqui do marketing chega na área. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu minimizar aqui, para a gente dar uma olhada como é que está o Ibovespa nesse momento. Está agora subindo 0,59%, mas ele já perdeu os 104 mil pontos que estava aí mais cedo, está agora aos 103.874 pontos. Ele abriu aos 102.426 pontos, chegou a renovar mínima de 102.143 pontos, A gente vai monitorando isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui, a maior parte das empresas agora a gente vê que estão aqui na nossa
ala vermelhinha do Profit Pro da Nelogica, né? A maior parte dos setores estão caindo, né? Com destaque aqui para a Locaweb, que está recuando 6,38%. Depois do setor de shopping, tem a JHSF, que recua 4,86%. Tem Multiplan também, do mesmo bloco, recuando 1,70%. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem as empresas também do setor de varejo. O Grupo Soma já recua 3,99%. A Amer3, né, Americanas S.A., 2,50% de queda também. Magazine Luiza, 1,73% de queda. Lame 4, Lojas Americanas, 1,87% de queda também. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem mais alguma empresa aqui do setor. Daqui a pouquinho eu acho, a gente atualiza aqui para você que está nos acompanhando. Vamos falar então agora das construtoras. EZTEC está recuando 2,83%. Tem EZTEC também, EZTEC, MRV também está recuando, Cyrela está caindo também, MRV já recua 1,27%. Eu falei agora há pouco, até sumiu aqui, mas daqui a pouquinho a gente acha. Vamos, as elétricas também, né? A gente consegue ver que estão caindo aqui, Equatorial, empresa de energia elétrica, recua aí pouco mais de 0,70%, 80%. Tem também Engie recuando 0,81%. E aí a gente vai dar uma olhada aqui, tem o setor de educação também, tem Cogna e Dux. E Dux estava agora há pouco caindo também, deixa eu dar uma olhada, tá aqui, ó, e Dux também, no mesmo bloco aí que Cogna. E Dux recua 1,16% e a Cogna 1,20% de queda. Quando a gente vem aqui dar uma olhada aqui, entre as maiores quedas também, a gente vê que tem as empresas, as papeleiras, né? Suzano está recuando aí pouco mais de 2% e tem também, né, outras empresas que estão caindo bastante aqui, a gente vai dando uma olhada, tem Klabin também no mesmo bloco recuando mais de 2%, 2,24%. Vamos agora para as maiores altas, tá? Com destaque aqui para a Vale, que já tem um grande volume de negociações, a gente sabe que impacta bastante no índice brasileiro. Tem um forte peso, né? Tanto Vale como Petrobras. Vale que já passou de 1 bilhão e 700 milhões aí em volume de negociações. Vale está subindo 7,36%. Em seguida tem Bradespar subindo 4,96%. A TIM também está aparecendo entre as mais altas. Deixa eu só tirar o mouse aqui para a gente conseguir ver direitinho. A TIM sobe 3,49%. Aí tem as empresas de petróleo, siderurgia, mineração também que estão se destacando hoje. Tem a Gerdau, Gual 4, 2,90% de alta. PetroRio, 1,63% de alta também. Petri 3 e Petri 4, entre as maiores altas. Petri 3 está agora... Cadê Petri 3? Petri 3 subindo 2,61% e Petri 4, 2,68%. E aí, né, como tem muitas empresas que estão do setor de varejo caindo bastante, mas a Via está se mantendo até o momento aqui, a Via que está agora subindo 1,22%, a Via, né, que grande volatilidade, né, a gente viu na semana passada, acabou não tendo um balanço aí desse terceiro trimestre muito favorável, a gente viu que, né, acabou os encargos lá em relação às dívidas trabalhistas, acabou impactando bastante. A gente viu que os investidores também acabaram desacreditando da empresa e aí caiu bastante, né? Chegou até a entrar em leilão no dia que caiu mais de 18%, a gente acompanhou bastante. Não havia muita informação. Não havia também. muita informação, mas a gente via e passava aqui para vocês a informação. Até tiraram o telão. Pode colocar o telão, ô telão. Cadê o pessoal do telão? O telão, pode colocar o telão. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho enquanto o pessoal do marketing se posiciona. Vamos dar uma olhada aqui, ó, tem Usiminas também subindo. O pessoal sempre pergunta que, dá uma olhada em Usiminas. Estamos dando uma olhada aqui, ó. Usiminas está subindo aí 2,37%. E os bancos aparecem também, tá bem dividido os bancos, né? A gente consegue ver que tá tudo bem dividido hoje também. Um minuto de silêncio, né, para esse barulho do Daniel Morales, né? Ó, a Marlene Matos está até brigando aqui já com o Daniel. Vamos dar uma olhada aqui, ó, Sambi 11 Santander tá subindo também, né? A primeira empresa de banco que a gente está falando agora das altas, está subindo 1,50%.
Tem também Bradesco e Banco do Brasil. Bradesco já sobe 0,54% e Banco do Brasil sobe 0,90%. Tava dando uma olhada agora em Via, né? Via tá caindo, tá com cara de que vai virar aí para as maiores quedas de hoje. Aí tem também Pão de Açúcar, que já sobe 1,66%. E o pessoal tá chegando do marketing aqui, daqui a pouquinho, né, tem a turma do marketing trazendo mais informação, né? Então você fique ligado aqui, fique acompanhado. Tô olhando aqui, a gente consegue ver do lado de fora, o Grande Cabral tá chegando, então se vocês ouvirem gritarias aqui é porque daqui a pouquinho o Felipe Nascimento fala: chega, Hanna, que vai começar o marketing. E no mais é isso, né, o Daniel Morales. Tem também as empresas que estão subindo do setor de energia. Tem a Taesa, que está subindo também, mas está tão pequenininho aqui que tem que pegar o óculos daqui a pouco. Taesa, Copel também está subindo, Copel está subindo 0,16%. E no mais é isso. Vamos dar uma olhada agora no dólar, rapidinho aqui, só para dizer que a gente, né, o pessoal fala, não olhou o dólar, vamos olhar o dólar. Que eu falei agora há pouco, né, tive algum surto psicótico aí, falei que estava subindo, caindo, sei lá o que eu falei, mas o dólar na verdade está caindo, 0,49% agora aos R$ 5,58 o dólar, portanto. É isso, né, o Daniel? Cadê o Daniel na tela, gente? É isso aí. Ó, a mochila aparecendo. De quem será essa mochila aparecendo? Vai Livros? saber, né? Eu falei agora há pouco. Se vocês ouvirem um barulho, mochilas aparecendo, é porque o Cabral tá chegando. Com certeza. Ô, Hanna, eu tô dando uma olhada aqui no chat e o Rodrigo Lopes falou que hoje a entrada do Felipe Nascimento de manhã foi uma bela surpresa, ficando no seu lugar. Ou seja, ele gostou mais do Felipe lá do que você. Então você é desses. Não, mentira. Pois é, gente. O Rodrigo Lopes. A gente vai, a gente apresenta, vai, do nada tá lá de novo a Hanna, o Daniel do nada tá no business, né, Daniel? 6h45, o que você acha? Do nada, pode ser. Não, tô bem. Eu gostei aqui do Carlos Melo, colocou assim aqui, ó, cadê? Gente, Morales é legal, mas a Hanna é comprometida. Mas ele é meio Olha, tá vendo também, só? Então dá uma desvalorizada na lata. Mas é um cara legal. Valeu, Carlos Você já Melo, mostrou obrigado. seu sorriso? Dá um sorriso aí, essa arcada dentária, gente. Esse belo sorriso do Daniel Morales. Olha, tem pelo menos 52 mil reais nessa boca. Não, tô brincando. Você que você falar 52 mil dentes, porque o sorriso dele é muito dente. Arrasou, gente. Rui das Neves está por aqui também. Olha, o Insights do Dinheiro aqui, o Insights que é especialista aqui em análise de linguagem corporal. Ruim, mas é especialista. Né? Tentou ler a Hanna aqui, não conseguiu, mas tudo bem. Vamos lá. Rafael, olha, Helder tá por tá aqui. Demais, olha. MPK também tá por aqui, Robinho por aqui. Quem mais que está aqui? A Hanna não. Olha, o bilionário sei lá da onde aqui. Rodrigo Lopes falando aqui, criando intriga. Criando Mentira, intriga. Não tô não. Você viu, coloquei um monte de cogumelo lá em cima, mas aí depois eu dei uma resposta ali um pouco mal criada. Mas não é, gente, é brincadeira. Esse é o brincadeira. jeito da Hanna. A Hanna é assim, desse jeito, gente, é assim, grossa. Não, eu sou delicada, mas algumas vezes uma respostinha não vai mal. Nada, ele foi brincar, ele foi legal, ele foi quase... Não posso, gente, tem que ser educado, porque a Luísa tá assistindo, entendeu? Então, é verdade, a Luísa tem que, daqui a pouco ela responde assim também, eu falar onde viu, lá no programa da tia Hanna, do tio José Daniel. Campos falando assim, a Hanna falou que Via tá caindo e provavelmente será uma das maiores quedas do dia. Não Ela falei não tá nada bem disso, hoje. viu? Não falei nada disso. Vocês não coloquem palavras na minha boca, não. Acabando. Falei que ela tava caindo, tava subindo mais, agora tava caindo. É, isso aí, hein? É. Bom, é isso aí, gente. Vamos, chega, né? BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui pro BMC Market até as 3h30 da tarde. E é isso, né, Hanna? E é isso, né? Você volta hoje? Volto amanhã. Volto amanhã, só amanhã. Só amanhã. Só amanhã, Vai fazer amanhã. mais nada hoje. Exatamente. Valeu, então. Vai pro pagode hoje. Hoje é segunda-feira, Cabral. Segunda, eu saía bastante na segunda, né, na vida solteira. Mas aí não é mais solteira, né? Então,
Vamos ali para a redação, né? 45 Escrever, anos. preparar o business, que amanhã teremos business e também teremos muitas outras cositas más. É isso então aí. agora já vou embora, porque o Daniel Morales está demais hoje. Tá certo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.